Muito bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso estudo. Seguimos aqui e agora entramos no capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6 de Daniel é muito importante, porque esse é o último capítulo onde nós vamos tratar assim da história, de fatos históricos. Eu vou pontuar isso lá na frente, mas é um capítulo bastante interessante mesmo. E Deus, ele está aqui para iluminar você, para que você abra assim um pouco mais o teu entendimento em relação a esse capítulo, tá bom? Nós fizemos o nosso último estudo, lembrando aqui, nós falamos sobre a loucura dos homens. Depois você vai conferir, entra aqui no canal e veja aqui o último estudo dessa série da jornada. Mas a única coisa que é loucura mesmo para a pessoa é desistir, né? Eu lembrando aqui, fazendo a ponte, então às vezes o cristão decepciona com ele, consigo mesmo, com mais alguém, mas não desista jamais, porque Cristo não desistiu de você, nunca vai desistir. Amém? Não importa o que aconteça, recomece, né? Recomece. E ao olhar para o capítulo 6 de Daniel, abre a sua Bíblia, Daniel, capítulo 6. Ele é um capítulo assim muito importante porque ele vai fazer algumas pontes, né? Algumas pontes e de forma especial é a ponte entre a história e a profecia, porque a partir do capítulo 7 começa a apresentar as visões de Daniel, né? E no capítulo 6 nós temos uma história de crise, né? O capítulo 1 de Daniel começa com crise, o capítulo 2 a crise aumenta, o capítulo 3 aumenta mais, e vida segue uma crise depois da outra. E agora Daniel aqui já na sua última fase, idoso, ele enfrenta outra crise, né? É bastante interessante isso aqui. Guarda essa informação da crise. Verso 1, na minha Bíblia diz assim: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles, colocou 3 presidentes, das quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: Estão acompanhando comigo? Que o rei Dario viva eternamente. Verso 7. Todos os presidentes do reino, prefeitos, sátrapas, conselheiro e governador concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancione o interdito, assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento, o interdito. Verso 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto,
no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém 3 vezes por dia. Ele se punha de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. O restante da história você já conhece, né? Você já conhece o restante da história. E Daniel, ele é acusado. O rei tenta livrar Daniel, mas não tem como, porque é uma lei dos medos e dos persas, né? E ele é jogado na cova dos leões. Naquela noite, o rei fica em claro, acordado. Tá tudo escrito aqui, estou resumindo para você. E Daniel está tranquilo. Quem sabe no colo do leão, né? E no dia seguinte, o rei vai lá correndo e pergunta para Daniel: E aí, Daniel, seria o caso do seu Deus ter livrado você, né? Tá aqui no verso 21, 22. O verso 23 apresenta ali a resposta. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus, né? E aí o rei, ele dá uma ordem, né? O rei dá uma ordem e ele faz uma carta. Ele faz uma carta e ele envia. Essa carta está ali no finalzinho do verso 27, né? E ele diz assim: que a paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto pela qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio não terá fim. Verso 27 de Daniel 6. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E o último verso do capítulo diz o seguinte: Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Esse Daniel é extraordinário, né? Esse Daniel é extraordinário. Glória a Deus pela história de Daniel. Porque às vezes nós pensamos assim: como eu poderei ter um espírito excelente? Como eu poderei ser a imagem de Jesus Cristo? Porque Jesus era Jesus, né? Mas eu nunca vou, né? Alguns pensam assim, mas Daniel, ele pode mostrar que é possível. É possível você ser irrepreensível. É possível você ser excelente, né? É uma coisa que eu estou buscando. Sou um jovem, né? Mas isso é a minha busca mesmo. Então, talvez essa seja a imagem do capítulo 6, né? Daniel sozinho numa cova, onde havia leões com fome, né? E esses leões estavam com muita fome, porque tem uma parte que eu não contei, mas os acusadores, eles são jogados na cova e os leões despedaçam eles antes de chegarem no chão. Ter cuidado quando a gente fala mal, acusa e fica procurando um pretexto contra os outros, né? Mas essa é uma imagem incrível, porque Daniel, ele está olhando para o céu tranquilo e os leões não tocam nele, né? E se passava o ano 539. 539. Daniel tinha cerca de 84 anos de idade. Era um velhinho, né? 84 anos de idade. Quando Daniel achou que estava tranquilo,
na sua mansão, né? Que ele era entre os três presidentes e o rei se preparando para colocar ele como único presidente acima de todos, né? Aí vem uma crise dessa, vem uma crise dessa. Olho para a história de Daniel e eu penso assim, meu pai do céu, quando é que nessa terra a gente vai parar de sofrer crises? O que você acha? Nunca, né? Nunca. Não, né? Não, não tem descanso essa terra. Pastor, mas quer dizer que o cristão vive sempre atribulado? Olha, eu acho que Daniel não estava se sentindo atribulado, no sentido, ai, que dificuldade a minha vida, não sei o quê. Eu acho que Daniel não ficava murmurando. Vocês concordam comigo? Eu acho que ele não ficava murmurando, ai, ô vidas, irmãos, vocês oram porque está acontecendo isso comigo e tal. Eu acho que não, eu acho que Daniel tinha um espírito com o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz. Eu acho que Daniel tinha muita paz, mas muita paz, né? Isso tem a ver conosco também. Tem a ver conosco também. Essa aqui é a área em que a Medo-Persa dominava. Era um império gigante, né? E o rei, ele era muito querido, ele era gente boa. O rei Dario era gente boa. Era uma pessoa assim que, diferente da Babilônia, ele era, de certa forma, humilde, né? Ele percebia, né? Os conselheiros davam conselho, ele acatava, e ele não era uma pessoa assim. Tanto é que é a Medo-Pérsia que devolve os exilados para Jerusalém. Você sabe disso. E depois de Dario vem Ciro, e Ciro segue um perfil parecido, né? Mas era um reino gigante. E por que que eu digo assim que ele era mais gente boa? Porque ele não exigia que todos os povos tivessem uma única religião. Era um reino de liberdade religiosa, e esse reino estava ganhando muito espaço, né? E era um padrão deles. Então, ele aceitava todas as religiões, ele queria apenas é, reinar sobre todos eles e ter os benefícios do reino, né, do império. Enfim, essa é uma característica interessante. E agora, em Daniel capítulo 6, nós vemos aqui a narrativa que eu acabei de ler, né? Nós temos aqui os níveis, né? Nós temos esses níveis, e Daniel, no verso 3, ele se distinguiu. E ele era o mais próximo do rei. Ele era o mais próximo do rei. Ele tinha um espírito excelente, né? E o rei pensava em fazer ele subir de nível, ficar igual José, né? José era o rei, Faraó, abaixo de Faraó, José e depois todos os outros. Essa era a proposta, né? Imagina, que significa isso para nós hoje, olhando para o cenário profético? O espírito excelente de Daniel, não é que ele era perfeito em relação a impecável, né? Ah, Daniel não peca, né? Pelo contrário, quando nós chegarmos no capítulo 9 de Daniel, você vai ver ele confessando os seus pecados diante de Deus e o pecado de toda a nação, né? É, Só que o destaque é a sabedoria de Daniel. A sabedoria de Daniel. Daniel era muito sábio e ele sabia se portar com as pessoas. Ele jamais abria a boca para falar mal ou para insultar, ou ele jamais se apresentava de forma orgulhosa.
ele era prudente. Você viu isso nos outros estudos, né? Então, esse é o espírito excelente de Daniel. E é bom a gente lidar com pessoas assim, né? É bom a gente lidar com pessoas sábias, felizes, cheias de graças, né? Igual o nome da irmã querida aqui. Então, nós podemos ser assim. Apesar do nossa natureza pecaminosa, Deus ele quer fazer de nós pessoas sábias. Não é a posição de Daniel, não é o status de Daniel, né? Isso é um processo natural e nós podemos está em um nível de trabalho, de posição social relativamente baixo, mas nós podemos ser excelentes onde quer que Deus nos colocar, né? É, essa semana eu fiz um estudo sobre diligência, diligência, e tem um texto aqui em Provérbios, eu vou destacar esse texto, e ele diz assim: Vede um homem diligente no seu trabalho, ele será colocado a serviço de reis, né? Provérbios 22, 29, você pode conferir depois. Então, eu vejo que Daniel tem esse espírito excelente, ele é diligente. Isso é muito legal. Então, ele atingiu esse nível. Um homem extremamente honrado, agora com 84 anos de idade, mais ou menos. É um homem de alta excelência, né? Alguns com 84 anos não quer fazer mais nada, né? Quer parar, quer ficar quietinho, né? Ah, já vou aposentar. Daniel não, com 84 anos de idade, ele estava subindo de cargo, ele estava sendo elevado, né? Se cuide, viu? Né? Eu falo isso para tu e para mim. Se cuide da saúde, porque quem sabe você depois dos 80 ainda tem algo mais elevado para você fazer. Amém? É, esses dias, fazendo esse estudo sobre diligência, eu percebi que Deus ele quer muito mais da gente, muito mais. E eu fiz uma parceria com o campo vizinho, com um colega de trabalho, né, na mesma área, e nós visitamos o nosso irmão, aí, nosso querido irmão, ele está na Justiça Estadual do Pará, e fizemos um projeto gigante com ele, gigante mesmo, e foi algo assim extraordinário. Deus, ele abre as portas, ele abre as portas. Ele leva você para onde ele quer. E é a nossa submissão a ele vai estabelecer essa estrutura, né? Então, nós percebemos essa realidade aqui, né? Essa realidade é realmente incrível, né? É realmente incrível. Eu vou destacar aqui algumas leis universais que apresenta nesse capítulo. Primeira lei universal é a vigilância. Vigilância. Daniel, que nós lemos agora há pouco, versículo 4 e 5 do capítulo 6, apresenta esse aspecto da vigilância, né? Como assim, pastor? É isso mesmo que você está vendo no capítulo, no verso 4 e 5, né? Ele está sendo vigiado, está sendo vigiado. Então, tem olhos e ouvidos para todo lado. Você pode, né, fazer o que você quiser. Todo mundo está vendo. Cuidado com isso, viu? Todo mundo está vendo. Num momento ou outro, você pode ser exaltado, né? Ou pode ser muito humilhado. Então, cuidado com o que acontece na sua vida. As pessoas estão vigiando você, tem olhos para todo lado. É uma sensação estranha isso, mas às vezes
a gente se comporta como se ninguém tivesse vendo, ou como se isso jamais fosse descoberto, né? Cuidado com isso, tá bom? O inimigo, que é Satanás, ele é invisível. Existem milhares de anjos maus, e eles estão procurando a ocasião para destruir sua vida. Não pense você que o grande conflito, né, já terminou. Não terminou, não. E nós somos partes disso. E há outro destaque da lei universal é ação e reação, né? Tudo aquilo que você planta, você colhe, né? Cada ação gera uma reação. São leis universais, né? Então, você é vigiado 24 horas por dia por Deus, amém, aleluia, pelos anjos de Deus, pelo onisciente, onipotente, onipresente, e tá tudo certo, mas você também é vigiado pelo inimigo, e você precisa estar atento a isso e lembrar disso, né? Isso é importante. Nós estamos em uma guerra, em um grande conflito. Não esqueçam disso. E nada tem a ver com a carne, tá bom? Daniel não ficou magoado com os acusadores dele, porque ele sabia que era uma guerra entre Cristo e Satanás. Então, em vez dele ir até os inimigos e se defender das acusações, ele não faz isso. Presta atenção no texto. Ao ouvir o decreto que era contra ele, que ele fez? Ele entendeu, falou: "Não, isso aqui não é problema meu. Isso não é problema meu. Não é eu que vou resolver isso. Isso é uma guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Cristo é o vencedor, Deus é vencedor. Então, eu não vou falar nada, vou ficar calado. Eu não vou me proteger, porque quem me protege é o Senhor, é o Deus dos exércitos. Pense nisso, meu querido irmão. Nós temos, assim, na nossa natureza carnal, um orgulho em que, quando surge alguma coisa, a gente quer ir lá e quer resolver a parada, né? Quer falar a verdade, quer expressar algo para tentar se proteger. Daniel não faz isso. E isso é raro, irmão. Isso é raro, né? Dá uma olhada aí na sua vida nos últimos anos. Observe as pessoas, né? Olhe, você é um dos olhos que olha as pessoas. É isso mesmo. Né? A questão é a motivação que você está olhando. Mas veja que Daniel vai orar. Ele se coloca de joelho e ele diz assim: "O Senhor é o meu juiz". É o nome dele. O nome Daniel significa, né? Deus é meu juiz. Daniel. Deus é meu juiz. Então, e ele se joelha e fala: "O Senhor é meu juiz". O Senhor vai cuidar disso. Mas depois que ele se levanta, acabou. Ele é jogado na cova dos leões. Senhor, o senhor não vai resolver? Agora estou caindo na cova. Ele está só descendo. O senhor não vai resolver, Senhor? Ele continua calmo, sereno, tranquilo. Se Deus quiser, Deus vai deixar os leões comer ele. Se Deus não quiser, Deus é soberano. Nós precisamos lembrar disso, meu irmão. A soberania divina, a submissão à soberania divina. E agora você sabe dessa história. Então, fique atento a isso, né? Fique atento a isso. Nós já lemos esse texto e aqui mostra que os inimigos se unem contra o servo de Deus. E eles concordam contra o servo. Aqui eu vejo Cristo nessa experiência aqui. Porque na época de Cristo, todas as seitas religiosas se uniram com um só propósito: destruir
o Filho de Deus, né? Eles se unem e concordam, e vão lá e convencem o rei, e diz para o rei, agora, rei, o decreto assinado não pode revogar. Por quê? Porque todos sabiam que o rei gostava de Daniel. Isso aí é fato, né? Então, Daniel está fazendo o quê? Está olhando para cima, ele está orando. Ele está orando. Então, pastor, um outro destaque aqui, né? Quantas vezes eu devo passar por crises? Eu não sei quantas vezes você deve passar por crise. Nem eu. Eu estou começando meu ministério nessa área, eu sou um aspirante ainda, né? Eu tô na fase com vontade de ser pastor. Então, vocês tenham paciência comigo. Quem sabe daqui pelo menos uns 15 anos de ministério eu comece a aprender a ser pastor, né? Mas não importa, se eu tiver com 80 anos, eu espero, eu espero ser como Daniel, passar por todas elas, olhando para o autor e consumador da fé. Então, eu digo a você o seguinte: não espere evitar as crises. Não espere isso, né? As dores, os pesares, não espere isso. Porque essas perguntas, o que que provoca as crises, né? As crises vêm. O que que provoca as crises, né? Eu quero voltar os seus olhos a Salmo 107. Eu poderia escolher muitos textos sobre crise, tempestade, mas esse daqui, ele é interessante porque ele vai apresentando toda a história, né, do povo de Israel. E aqui tem algumas promessas incríveis para nós, né? Aparece aqui 5 vezes esse termo. Qual é o termo? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Esse é o padrão de Salmos. Se você olhar, né, ele vai fazer a narrativa do povo de Israel. Verso 4, eles andaram errantes pelo deserto, né? E eles passavam fome. Olha a crise aqui, ó, né? Famintos, sedentos. Aí o verso 6, na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou da sua tribulação. Aí o verso 7, e assim vai. Então, ele vai fazendo a narrativa, e aí ele fala, olha, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou. Clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou. Clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou. Amém? Então, sorria, né? Cristo, ele tem graça suficiente para todas as nossas tribulações. Isso eu estou falando de experiência própria, né? Isso é incrível. Então, coloque essa experiência na cabeça. Olhe para o céu e rendei graças ao Senhor. Rendam graças ao Senhor. Agradeça ao Senhor o tempo todo. Louvem, cante. Jamais permita baixar a cabeça. Por quê? Porque eu estou passando por uma crise, né? Não, não permita isso. Jamais, né? Jamais permita isso. Então, pastor, ao olhar para Salmos 107, a gente entende que as crises vêm. Por quê? Por andar pelo caminho do Senhor. Então, se tu for fiel, tu vai enfrentar a crise. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E se rebelar contra o Senhor? Vai passar por crise também. Vai passar por crise também. Pastor, então, se eu andar com Jesus, eu vou passar por crise. Vai. Se eu andar sem Jesus, eu vou passar com crise? Vai. Qual é a diferença, pastor? A diferença é após, né? É durante o que acontece com você. O que acontece com você. Então, eu tenho aqui em minhas mãos uma folha de papel
e também tem em minhas mãos um pedaço de ferro, né? Vamos supor que a crise é o fogo. Depende do material. Se for ouro, quanto mais fogo, mais brilha. Amém? Se for papel, quanto mais fogo, mais é consumido, vira cinza. Então, essa é a diferença. Mas o fogo vem para todo mundo. Amém? Por isso, o fogo vem para todo mundo. Então, lembre-se disso, faz bem lembrar disso, né? É, Só que Salmos também se repete isso. Salmo 107. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, né, para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor, seja agradecido. Não é só, Senhor, obrigado pelo dia. Não é só isso, gente. Não é só isso. Não é só falar obrigado, graças a Deus. Não é só isso. É um espírito agradecido, é uma atmosfera de felicidade, é uma face iluminada, né? É a pessoa ver a radiante face de Jesus Cristo em você. Isso é incrível. Pessoas bondosas, né? Elas vivem no mundo das maravilhas, no mundo das maravilhas. E olha que incrível. Se repete a angústia, o clamor, também repete a nossa necessidade de render graças, né? Isso é muito legal. Quem é sábio, diz no último verso de Salmos, né? Ali no último verso de Salmo 107. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere o quê? As misericórdias do Senhor. Eu olho para Daniel e Daniel conhecia os salmos. Eu creio que Daniel estudava salmos, todos eles, inclusive o 107. E aos 84 anos, ele se ajoelha e rende graças ao Senhor depois de ser decretado a sua queda na cova dos leões. Não é? É algo muito forte de se pensar, muito forte mesmo. Então, como que o Daniel superou a crise? Está lá, ó. Então, ele volta-se olhando para Jerusalém, que é o templo do Senhor, e ele se punha de joelhos e orava. E o que ele fazia nessa oração? Dava graças, como era costume dele, como costumava fazer. Graças diante do Senhor. Então eu imagino ele olhando da janela e sorrindo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Isso é muito bom, é muito bom, é muito bom. Isso é incrível, porque enquanto Daniel se fortalecia a cada dia, né? Através da oração, do estudo da palavra, de gratidão. Isso é fortaleza. Isso é maravilhoso, é o contato com Deus, né? É muito importante isso. É muito importante, né? Porque os seus acusadores estão lá correndo para destruir Daniel. Só que Daniel não está correndo atrás deles para falar para ele: vocês estão loucos, olha o que vocês estão fazendo comigo, eu sou inocente, e não sei o que, vocês estão me destruindo, vocês estão tentando me destruir, olha o que estão fazendo comigo. Ele não fala isso. Ele olha para o céu, ele sorri e ele fala: graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Gente, nós precisamos ser como Daniel, mas muito mesmo, muito mesmo. É um exemplo extremamente importante, né? Porque Daniel ele tinha visão entre o bem e o mal. O resultado disso você já sabe, né? Uma noite tranquila com os leões. Eita glória! Isso é muito bom. Eu tive um encontro com Cristo aos 13 anos de idade. Você já conhece essa história. E olha,
Com 13 anos, Deus me deu essa filosofia de vida. Eu acredito muito que eu vivo no mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Essa é a experiência de Daniel. Ele vivia em outro mundo, não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Os outros presidentes, os outros líderes lá, não é possível. Daniel não é desse planeta, ele não vive aqui, ele não é desse mundo. Não é possível uma coisa dessa. Quem que explica uma vida de um homem desse? Um homem que passou por dinastias. Ele viu Nabucodonosor, ele viu o outro rei Nabonido, ele viu Belsazar, ele viu Dario e foi até Ciro. Imagina um homem que vê 5 dinastias, né, mais ou menos, e ele está lá, pleno, feliz, satisfeito. Por quê? Porque ele vivia em outro mundo. Para mim, o mundo das maravilhas é uma pessoa, é a minha intimidade com Jesus, que quando Cristo habita em mim, por causa dele, da forma dele, o pensamento dele, tudo que pode ser ruim, ele transforma em bom. Romanos 8:28, sabemos todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jamais ache que alguma coisa aconteceu para ter o prejuízo pessoal, jamais. Não pense, quando vier uma coisa na sua cabeça, não pense, isso aqui é para o meu mal, isso que eu tô tentando... Não é para o teu mal. Todas as coisas cooperam para o teu bem, né? Eu entendo. Nós sofremos o luto, eu entendo, né? Mas esse estado de espírito é uma coisa, é um presente de Deus. Para mim, tudo é fantástico. O que representa o fantástico, pastor? Representa a eternidade, né? Algo que não vai ter fim. Para mim, isso é fantástico. Se por um minuto na sua vida, aqui na nossa aula, você achou fantástico e você queria repetir, queria trazer alguém, se você gostou desse momento, você está tendo a experiência da eternidade. Se você falar, gostaria de repetir isso, gostaria de ver de novo, isso é fantástico. E no final, dá tudo certo. Da onde o pastor Sô tirou essa sequência de palavras? Você pode conferir lá, vou falando de cor. Isaías 9:6. Cristo como Messias, né? Lá diz assim, ó, porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Para mim, é ele, é o mundo das maravilhas. E aí diz Deus forte, onde tudo é muito bom, porque ele tem força para mudar o cenário. Deus tem poder para fechar a boca dos leões. Ele tem poder para mudar qualquer realidade da sua vida. Para mim, é isso. Lá no texto diz que é Pai da eternidade. Para mim, isso é o fantástico. É a eternidade. Você quer uma coisa melhor do que algo tão bom que não acaba nunca? Porque as coisas melhores da sua vida acabaram, né? E vai acabar, né? Por quê? Porque a vida é cheia de crise, de experiências, né? Uma hora você está lá na casa, na sua casa, ajoelhado, orando. Outra hora você está dentro da cova dos leões. Vai fazer o quê? É assim. Ah, por que que Deus permite isso? Para teu benefício. Para benefício da humanidade, né? E no final, tudo dá certo. Lá em Isaías 9:6, a última frase diz assim: porque ele é o príncipe da paz. Você quer uma coisa que tira a tua paz quando você acha que alguma coisa está dando errado? Jamais pense que alguma coisa está dando errado. Tudo está dando certo, todo dia, ao ano inteiro, a vida inteira está dando certo. Talvez não é a tua visão de certo, mas é a visão divina. Então, tenha paz. Cristo diz: a minha paz eu te dou, não se turbe o vosso coração. É muito bom ouvir isso. Quantas vezes for necessário, nós precisamos ouvir isso. Não importa, né? Não importa. E eu acredito nisso. Eu acredito que tudo dá certo. Olhando para a história de Daniel, deu certo, pastor. Porque no dia seguinte o rei estava lá. E o rei
faz um decreto. E agora o nome de Deus é exaltado em todo o reino. Isso é incrível. Deu certo, deu certo. Deu tudo certo. Amém? Então, nós precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar, né? Agora o rei, ele é um rei diferenciado, como eu falei anteriormente, e ele faz o quê? Ele emite uma lei, um decreto de que todo o seu reino, olha o tamanho do seu reino, 8.500.000 quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do reino. Tá? Você tem noção do volume de pessoas que conheceu o Deus de Daniel por causa dessa experiência? Para mim, isso é surreal. Surreal, né? Isso é muito importante. Então, olhe com os olhos de Deus a longo prazo, né? Olhe, porque Deus espalha a notícia, né? Deus livra Daniel e o rei espalha a notícia. Isso é muito forte, né? E ele decreta, e ele fala: Deus de Daniel é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu domínio jamais será destruído. Amém? Isso é muito bom. Nós precisamos lembrar que Deus é o Criador, que ele tem soberania, que a sua lei não pode ser revogada. Precisamos lembrar disso, né? Isso é muito importante. Detalhe, conta-se que um rei faz um decreto, e nesse decreto quem roubasse ia furar o olho dele. E aí passou-se o tempo, o rei também era compassivo, mas um dia trouxeram o ladrão, que foi pego roubando. Quando chegou na presença do rei, era o filho do rei. Traz a pergunta, né? Como é que a gente resolve isso? Se o rei não furar o olho do filho, todo mundo vai falar, ah, então é por isso, é filho do rei, né? Mas se deixa, é, se deixar ele, aí pronto, o que vai acontecer? Mas se furar o olho do filho do rei, todo mundo vai acusar, rei, o senhor não tem misericórdia. E agora, como é que resolve isso aí? O que você faria? Né? O que você faria? O que você faria com isso? A história conta que o rei manda trazer uma faca, uma espada, traz a espada. E os guardas trazem a espada. O rei olha para o filho e fala para o guarda: fure os meus olhos. Há uma hesitação, mas os olhos do rei são furados na frente do filho. E assim o filho sai ileso. A pergunta que eu deixo aqui para você pensar é o seguinte: Você precisa desbloquear seu iPhone antes. a pergunta que eu tenho que falar para você é o seguinte: o filho, ele vai roubar novamente? Não. Toda vez que ele olha para o pai e vê os olhos do pai furados, que o pai não enxerga mais, ele não vai, ele não vai querer roubar. Isso deveria acontecer com a gente também. É assim que Deus livra o transgressor. Isso aconteceu na cruz. Toda vez que nós olharmos para Cristo durante toda a eternidade, nós vamos ver as marcas nas suas mãos, né? Então, Deus livra o transgressor e espera que o transgressor não repita os seus atos, né? Esse é o destaque. E a lei de Deus, ela não pode ser abolida. E a prova disso é a cruz. Nós precisamos lembrar isso para as pessoas de perto e de longe, que assim como a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada, muito mais a lei de Deus. Mas nós pecamos, né? E, e nós precisamos de salvação. A gente não quer morrer eternamente. Então, Cristo vem e paga, né? Os olhos
do rei é furado aqui nessa experiência para que a lei permaneça. Isso é muito importante. Indo para a nossa reta final, quero lembrar você a estrutura do livro de Daniel. Daniel tem uma parte histórica e uma parte profética. A parte histórica está aí do capítulo 1 até o capítulo 6, nós estudamos hoje. A parte profética é do capítulo 7 até o capítulo 12. O objetivo da parte histórica, atenção, é preparar a sua mente para entender as profecias. Então, até agora, todas as histórias, as lições que aprendemos têm a finalidade de preparar você para ser capaz de entender profecia. Não pense você que é fácil entender profecia, é difícil, né? Então você precisa de um preparo mental. Você precisa de uma experiência com Deus para você mergulhar nesse ambiente santíssimo que é as profecias. E o resumo desses 6 capítulos, eu coloquei aqui. Primeiro, você tem que aceitar a realidade. Aceite a realidade dos fatos, né? Coisas que acontecem com você. O que é a realidade, pastor? É a guia divina, onde quer que você vá. Número 2, seja fiel, obedeça. Toda a história do capítulo 1 até o 6, quem prosperou foi o fiel, né? Terceiro, você precisa ter uma experiência de convivência com Deus. Então, como que eu preparo a minha mente para aceitar a profecia, para mergulhar no ambiente profético, que é lindíssimo, né? Daqui para frente, nós vamos fazer uma viagem longa. Eu tenho 3 capítulos prontos aqui no nosso estudo que eu preparei lá atrás, no ano da pandemia, por isso que esses slides estão relativamente antigos. Mas é o que temos. Mas do 7, 8 e 9, esses 3 capítulos é praticamente a outra metade do estudo. Então, o nosso estudo aqui, ele tem 730 slides, 729 slides. Amém? 729 slides. Nós estamos no 231. 231. Daqui para frente, tem mais quantos slides? Então, agora que a gente vai começar a estudar. Amém? Agora, e 730 é até o capítulo 9, né? Por quê? Porque a gente tem que ter um preparo mental, né? Você precisa ser pessoa plena, feliz, satisfeita, que aceita a realidade, não murmura, não. Não, é uma pessoa que tem uma visão real, o que é o passado, o que é o presente, o que é o futuro, e onde ela está, ela brilha, porque ela é obediente, ela tem uma vida de oração, ela está com a mente pronta para entender a profecia. Faz uma pesquisa na cristandade, quantas pessoas compreendem a profecia com profundidade? Quantas pessoas gostam de mergulhar no ambiente profético? Né? Quantas pessoas gostam de discernir, né, os símbolos, os processos, o tempo? Quem é que passa tempo mergulhado na profecia? É raro, raríssimo. Nós estudamos estilo de vida, nós estudamos um monte de coisa, e está tudo certo, né? Mas o texto de Provérbios é muito claro: não havendo profecia, o povo se corrompe, né? Por quê? Porque quem não entende profecia geralmente não aceita a realidade, geralmente não tem uma fidelidade, não obedece a Deus nas áreas da vida e não tem um relacionamento íntimo, não recebe inspiração do Espírito Santo, né? E isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, Deus, ele quer revelar a gente a profecia. Aliás, eu falo aqui como pastor da Igreja Adventista, nesse momento
eu tenho uma licença para pregar, para ensinar na igreja, mas nós somos uma igreja profética. A nossa essência é a profecia. Nós nascemos por causa da profecia. Ao entrar no capítulo 7, nós vamos falar sobre como estudar a profecia. Nós vamos entender a maneira como Guilherme Miller estudou a profecia, porque se Guilherme Miller não tivesse dado a profecia, nós não estaríamos aqui. Não iria existir igreja adventista. Nós não iríamos ter nenhuma verdade das belíssimas verdades que nós temos hoje. Então, nós vamos fazer uma viagem sobre os métodos dele e incentivar você a ter o seu próprio estudo bíblico das profecias. Vou te dar ferramentas, né? Então, Deus, ele abençoe você para que você saia do nível massa, né? Como assim, pastor? É que existe a teoria das massas, das manadas, né? Existe níveis de interesse cósmico. Então, é algo que é uma coisa que Deus me mostrou e eu vou compartilhar isso com você. Não está no slide, então atenção. Existem alguns níveis de interesse cósmico. Pastor, o que é um nível de interesse cósmico? Da onde o senhor tirou isso aqui? Uma experiência com Jesus, tá bom? É minha experiência com Jesus. É só para ilustrar. Tem o nível 1. Qual é o nível 1? O nível 1 é o nível em que as pessoas estão indo com as outras. É o efeito manada. Popularmente, efeito Maria vai com as outras, né? Você entende o que eu estou falando, né? Por que você está indo para a igreja? Porque todo mundo vai. Eu sou adventista, todo mundo vai para a igreja sábado de manhã. Tá bom? Por que que, por quê? Porque, e se eu chegar para você que está me escutando aqui e eu fizer 50 porquês, sabe? Eu não vou falar nada. Eu só vou falar assim, e por quê? Aí você vai me falar. Aí eu vou falar, por quê? E eu vou falar 50. Será que você chega no 50º? Né? Isso é algo importante de se pensar. Então, as massas não têm essas respostas. Não tem. Não tem. Né? Ah, porque é minha família. E sempre vai ficar nos outros. Dificilmente ele vai ter uma fundamentação profunda. Né? Esse é as massas, é o nível 1. Esse nível 1 é o nível 1, você já entendeu. O nível 2 é o nível intermediário. É alguém que está indo na mesma direção das massas e de repente recebe um choque, recebe uma pancada, uma crise, e ele acorda, ele fala: peraí, por que eu estou indo nessa direção? Esse é o nível 2 de interesse cósmico. Pastor, o que é o interesse cósmico? É a guerra entre o bem e o mal. O diabo quer você e Deus quer também. No nível 1, Deus está atrás de fazer você ir para o nível 2. Qual é o nível 2? Um choque, desperta. Ei, por que tu é o que tu é? Por que tu faz o que tu faz? E aí é o nível 2. Quando eu era mais jovem, eu não sou tão velho assim, eu estava na escola, e passaram um filme na escola chamado O Divergente, né? Eu nunca mais vi esse filme, mas alguma coisa eu lembro desse filme, que ele conta a história de alguns jovens que estão em um lugar preso e eles estão fazendo coisas com todo mundo. Eles estão no nível 1, no nível manada. E de repente eles recebem um choque de realidade, de elucidação, e eles decidem prestar atenção no que está acontecendo. E eles percebem que eles estão presos e eles estão sendo manipulados. Opa, vamos parar com isso. E aí eles atingem o nível 2. Eles começam a perceber que alguma coisa está errada. Nível 3 de interesse cósmico. Agora ele começa a fazer o caminho contrário das manadas. Então todo mundo está indo para a direção e ele vai para outra direção. Porque ele tem agora outra motivação, né? E agora ele está no nível 3. Agora ele está mudando a rota. Rapidamente, se ele continuar nessa rota, ele chega no nível 4, interesse cósmico.
Qual é o nível 4, pastor? Ele começa a ser um agente, ele começa a entrar para brigar, para lutar contra. Pronto. Agora ele está no nível 4. Como assim, pastor? Agora ele está em guerra. Nós vamos parar com essa manipulação, nós vamos parar, nós vamos parar. E ele agora, ele é um ativista no sentido espiritual, tá bom? Não tem nada, eu não concordo com ativismo lá, enfim. E aí, ele agora, ele assume um papel, ele tem uma posição, ele é um missionário, ele está em missão, ele é um soldado para o reino agora. Ele é alguém que vai para o campo de batalha. Ele está no nível 4 do interesse cósmico. Deus, o universo está interessado nessa pessoa, porque ela está agindo. Todo dia ela tá entrando nas carreiras, né, no ambiente inimigo para livrar a pessoa que está sendo manipulada. Aí, nível 4, eu vou destacar até o nível 5, tá bom? Nível 5 é quando essa pessoa assume a posição de liderança, né? Agora ela foi batizada, nível 4. E agora ela sai para pregar o evangelho, nível 4. Aí, de repente, ela assume a posição da liderança na igreja. E agora ela tem que guiar pessoas nessa guerra, né? Ele está no nível 5 agora, ele é líder. Ah, pastor, e qual que seria o nível 6? Só esse, tá bom? Imagina o nível 6, o nível do pastor, em que ele lidera líderes, né? E assim, conforme a pessoa vai subindo no nível, ela está em uma posição muito alta de interesse cósmico. E quanto mais alta a posição da pessoa, do interesse tanto do diabo contra ela, quanto de Deus, quanto mais alto o interesse, mais é a crise, a pressão, muito mais. Olha a igreja hoje, né? Nós temos aí o pastor, tem o presidente de união, de campo, e aí vai, né? Então, quanto maior o nível da pessoa, o interesse cósmico, maior a crise que vai surgir. Amém, igreja? É assim. É assim. Por quê? Porque numa guerra, se você destruir o coronel, né, o general é uma coisa. Se você derrubar o marechal, é outra coisa. E assim vai. É assim que funciona. Então, para você entrar no nível superior de interesse cósmico, que é o nível da visão profética, você tem que passar pelo crivo de experiências e ir subindo o seu nível de interesse cósmico. Então, Daniel subiu todos os níveis, né? Daniel, ele está lá no topo de interesse cósmico. Então, o inferno quer derrubar Daniel. E é assim mesmo, normal, normal. Quando é que isso não vai acontecer? Quando a gente estiver lá no céu. Amém? Pronto. Então, não se surpreenda, diz Pedro, meus irmãos, não os surpreenda com a terrível perseguição que vem contra vós. Depende do seu nível de interesse cósmico. Se você é só um membrozinho que vai para a igreja, senta no banco, nem devolve o dízimo direito, nem devolve a oferta direito, e fica lá, chega atrasado, sai mais cedo, né? Se você está indo com as outras, você pode estar batizado, você está no nível 1, está indo com as massas, ei, acorda, né? Existe uma realidade por trás, entendeu? Isso é grave. Então, pastor, por que o senhor está dando essa ênfase? Porque agora eu terminei a parte histórica, agora a gente vai entrar na parte profética, né? E você tem que entender qual é o teu nível de interesse cósmico. Para mim, Marcos, eu tenho muito claro qual é o meu nível de interesse cósmico hoje para mim, né? E à medida que você viver com Deus, Deus vai elevar o seu nível de interesse cósmico, Deus vai elevar você para mais perto dele, e ele vai aumentar a sua rede de influência, vai aumentar, e é assim mesmo, né? Às vezes não para pensar nisso. A vida é muito corrida, e o inimigo, ele pressiona as coisas mundanas, e você não percebe. Parabéns por você ter acordado hoje de madrugada,
né? Para mexer com isso. Então, eu espero que você seja hábil em entender a parte histórica de Daniel, porque é mais simples, é mais fácil, né? É mais simples de entender a história. Só você olhar o que aconteceu, fazer uma análise. Agora, a profecia não é tão simples. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você tem que estar em outro nível de interesse cósmico, né? Foi claro? Cristalino? Então, esse é meu apelo para você. Ah, ó, fica esperto, né? Fica esperto, que a sua mente esteja preparada para receber as profecias, né? Pastor, então, como seria uma mente de alguém que está preparado para receber as profecias? De acordo com a minha pesquisa pessoal, a mente de alguém, dentro da cabeça dela, ela tem que viver o mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Essa é a história de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 7. Esse é o perfil de Daniel. Você pode falar, não, pastor, eu não concordo. Então, mostra na Bíblia para mim, né? Então, bem-vindo a essa experiência, bem-vindo a esse mundo, porque você está pronto para ver além do invisível, né? Para você ver o invisível, quero dizer, para você ter uma experiência que é acima das massas, acima da média. E Cristo, ele quer que você viva isso mesmo, né? Ele diz: "Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância". Pastor, o que que é vida abundante? Estou acompanhando meu tempo aqui. A vida abundante é a vida que transborda, é a vida que ilumina, a vida que serve, a vida que ajuda, que faz com que a pessoa saia do nível 1 de interesse cósmico e suba para o 2. É a vida que chega para a pessoa e fala: ei, 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 deixa eu te falar o que está acontecendo. Né? Nós estamos nesses níveis aqui. Que nível você está? Que nível você está? Né? E aí você dá um choque de realidade. Aí você abre Joel e lê para ele, irmão, ébrios, acordai ébrios, porque o vinho vai te tirar da sua boca, né? Olha, olha, observa, guerra, fome, olha, Cristo está voltando, olha as tempestades, olha cada vez pior, ó, lá tá pegando fogo, do outro lado do mundo, chuva, do outro lado do mundo tempestade, o povo não para de fazer guerra, daqui a pouco vai estourar uma guerra mundial. Não perceba que o mundo está se acabando. Só que a gente está feliz, pleno, satisfeito, olhando para o céu. Nós estamos na cova dos leões e olhando para o céu. A nossa vida é essa, é a vida do cristão. Não, pastor, mas a vida do cristão, Jesus falou que a gente vai passar por tribulação. Vai, eu estou acabando de falar, vírgula, mas tem de bom ânimo. Essa é a ordem. O passivo é que a gente vai passar, como o Daniel passou, mas a mente da pessoa é que ela tem bom ânimo. Essa é a perspectiva de alguém que vai estar pronto para entrar na profecia, para mergulhar no cenário profético. Essas pessoas serão honradas com a visão especial, né? Não perca próximo encontro, Daniel 1, Daniel agora é por versículo, tá bom? Você vai perceber que agora para frente nosso estudo é por versículo. Nós vamos ter momentos que a gente vai usar um versículo só e no próximo é 2 versos só. A gente vai responder como interpretar as profecias e vai ser assim uma experiência incrível, né? Incrível mesmo. 5 minutos para as 6. Quero orar por você, para que você tenha um estilo de vida celestial, tá bom? E por falar nisso, eu estou subindo aqui no meu canal no YouTube uma série com 7 aulas básicas sobre estilo de vida celestial. Depois você pode acessar e você pode assistir, tá bom? Um grande abraço. Deixa eu orar por você. Amado Pai Celestial, nós queremos ter um estilo de vida celestial. Nós queremos viver como Daniel viveu em todos os anos da sua vida. Talvez Daniel foi um centenário. Talvez ele passou dos 100 anos de idade. Mas em toda a sua vida, ele viveu em Cristo. Ele viveu
o que o Senhor me mostrou, que é o mundo das maravilhas. Ele viveu uma maravilha depois da outra. E com essa vivência maravilhosa contigo, o Senhor deu visões maravilhosas para Daniel. E Daniel, ele é muito importante porque ele é a ponte para entendermos a parte profética de Daniel e Apocalipse, né? E nós usamos ali Daniel para nos prepararmos para entender o Apocalipse, para entender as profecias. Então eu te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um aqui que me ouve, que eles sejam benditos em Ti, que vivam uma experiência maravilhosa lado a lado com Jesus e que tenham o mais alto nível de interesse do Eterno. Em nome de Jesus. Amém e amém.